Eu sou o professor Marcos Paisante. Hoje vamos dar prosseguimento às nossas videoaulas de Física 3 e o assunto de hoje será a força de interação eletrostática entre cargas elétricas, a lei de Coulomb. Bom, essa aula será útil na preparação para os concursos militares, como Escola Naval, AFA, ITA, para a preparação para os vestibulares, para o Enem e até mesmo como um esquenta para os cursos de Física 3 das carreiras tecnológicas, como engenharia, matemática, ciência da computação e áreas afins. Bom, então vamos ver a lei de Coulomb. O que diz a lei de Coulomb? Que a força eletrostática entre duas cargas elétricas, lembrando que força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela só é bem definida com três elementos: módulo, direção e sentido. O módulo da força elétrica é calculado pela expressão que F é igual a força igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre D ao quadrado. K é a constante eletrostática do meio, que se for o ar ou vácuo, vale 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Q1 e Q2 são as cargas elétricas. Vale frisar que isso aqui está em módulo, porque o sinal da carga não é relevante para calcular o módulo da força, claro, o módulo não tem sinal. E D é a distância que separa as cargas. Muito bem. Então, já que sabemos calcular o módulo, falta quem agora? A direção e o sentido. Direção é a direção da linha que une as cargas. Então, isso aqui, nesse primeiro exemplo, você traça a linha que une as cargas, a força vai estar sobre essa linha, na direção dessa linha. Aqui embaixo, da mesma forma, a força vai estar sobre a linha que une as cargas. E o sentido? O sentido vai depender se as cargas são de mesmo sinal ou de sinais opostos. Se as cargas forem de mesmo sinal, a força é de repulsão. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, você tem que, na carga Q1, como a força é de repulsão, ela vai estar nessa diagonal para baixo. E na carga Q2, o sentido da força é na diagonal para cima, apontando para cima. Já no exemplo de baixo, nós temos que, na carga Q1, a força está na diagonal para baixo, que é uma força de atração, que nesse exemplo as cargas têm sinais opostos, uma carga positiva e uma carga negativa. E na carga Q2, a força vai estar na diagonal para cima. Então, já sabemos calcular o módulo por essa expressão. A direção, que é da linha que une as cargas, e o sentido, que vai depender se as cargas possuem sinais opostos ou mesmo sinal. Bom, vale frisar que a força de interação é entre duas cargas. Então, se você tiver um sistema com mais cargas, nós vamos aplicar o princípio da superposição. A gente calcula a força entre duas cargas e vamos somando as influências de outras cargas. Vale frisar que num par de cargas, a força elétrica em cada carga ela tem a mesma direção, que é da linha que une as cargas, mesmo módulo, que as duas cargas envolvidas não mudam, a distância é a mesma, o K é o mesmo, porém possuem sentidos opostos. Funciona como se fosse um par de ação e reação. Mesma direção, mesmo módulo, intensidade e sentidos opostos. Bom, então vamos agora ver uma aplicação da lei de Coulomb num exercício bem interessante. Eu quero saber a força resultante sobre uma carga Q0 positiva devido a duas cargas de mesma intensidade e mesmo sinal situadas no eixo Y, afastada por uma distância 2D, dado, a distância que a carga Q0 se encontra no eixo X é dado, X. Então, quem são os dados do problema? Os dados são D, X e Q. E Q0.
Então minha resposta tem que estar em função dessas grandezas. Muito bem. Bom, vamos lá. Calculo a interação entre a carga de cima, aqui na parte positiva do eixo Y, e a carga que é zero. Como ambas são positivas, a força é de repulsão. Então, na carga que é zero, ela está na diagonal apontando para baixo. Ah, professor, mas a carga que é zero faz uma força a carga Q também. Faz. Mas nós não estamos interessados em calcular. Nós queremos calcular a resultante sobre Q0. Então vamos analisar as forças que estão atuando em Q0. Né? Muito bem. E já a carga que está na parte negativa do eixo Y vai ter uma força apontando para cima, né? Porque ele é positiva. A carga Q0 também é positiva. Então a força aponta na diagonal para cima. Muito bem. Bom, então vamos calcular a força elétrica resultante sobre a carga Q0. Para isso, o que nós devemos fazer? Decompor essas forças em suas componentes horizontal e vertical, né? Na direção X e na direção Y. Então essa força aqui, se eu projetar no eixo X, vou ter essa força Fx. Já, se eu projetar no eixo Y, na direção Y, né, tem essa força Fy. Para a força de baixo, da mesma forma. Projeto na horizontal, tem o Fx, projeto na vertical, tem o Fy. Só que essas forças F são iguais em módulo. Por quê? Porque as cargas envolvidas são Q e Q0, Q e Q0. Ok. A distância R aqui vai ser quem? A hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos D e X. E esse R também é a hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos D e X. Então, a distância R, que vai ser quem? A gente calcula usando o teorema de Pitágoras, né? Já que ela é hipotenusa. R ao quadrado é igual a D ao quadrado mais X ao quadrado. Logo, R é a raiz quadrada de D ao quadrado mais X ao quadrado. Bom, o R é o mesmo, o K é o mesmo, o Q é o mesmo, o Q0 é o mesmo. Então, a nossa força vai ser K, Q, Q0 sobre R ao quadrado. Mais R ao quadrado é D2 mais X2. Então, esse aqui é o valor da nossa força F. Que vai ser o mesmo para R2. Muito bem. Bom, vamos decompor então as forças na direção vertical? Quem é Fy? A componente que não tem um ângulo é F seno, né? E a componente em horizontal, que é onde tem um ângulo, vai ser F cosseno. Então, Fy é F seno de θ, que eu não vou calcular, já já nós vamos ver porquê. E a componente horizontal, que é Fx, vai ser F vezes cosseno, que é o meu F, que está ali, vezes o cosseno de θ. Sendo que esse θ aqui é o mesmo ângulo que esse, porque eles são opostos pelo vértice, né? Temos aqui ângulos opostos pelo vértice. E o cosseno de θ é quem? Cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é r, né? Então é x sobre raiz quadrada de d ao quadrado mais x ao quadrado. Então, meu fx é meu f, que está aqui, que eu multiplico pelo cosseno. Então, meu f vai ser k, q, q0x, sobre d ao quadrado, mais x ao quadrado. Bom, raiz de d ao quadrado mais x ao quadrado é d ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Aqui é como se fosse ele elevado a 1, né? Como eu multiplico, soma os expoentes. Então fica aqui elevado a 3 meios, né? Muito bem. Vamos fazer então o somatório das forças em Y. Em Y, a componente desta força está para cima e dessa força está para baixo. Então, elas estão em sentidos opostos. Como elas têm a mesma intensidade, elas vão se cancelar, né? Nós vamos ter F seno θ, menos F seno θ vai dar zero. Já a resultante em X é exatamente o contrário. As componentes são iguais em módulo, direção e sentido. Então elas vão se somar. Então eu tenho F cosseno θ mais F cosseno θ, que vai dar 2F cosseno θ. Ou seja, 2 vezes
dessa expressão aqui, né? Vai ser a intensidade. Bom, faltou quem? A direção e o sentido. Então, quando eu boto o vetor, minha resultante vai ser o módulo dela vezes a direção, vezes o vetor I, que é o vetor unitário, né, na direção X. Seria um vetor de módulo 1. Então esse I aqui serve para dar a direção e o sentido, né? Ele não afeta o módulo, porque ele é um vetor unitário, então ele não afeta o módulo. Muito bem. Então está aí a nossa expressão. Já vimos um exemplo de aplicação da lei de Coulomb. Vamos ao segundo exemplo, que é baseado no seguinte. Nós temos duas cargas elétricas presas por fios inextensíveis de mesmo comprimento L, e essas cargas se repelem, de maneira que o fio forma um ângulo θ com a vertical. Eu quero saber o ângulo θ no equilíbrio. Obviamente que em função da carga, né, da massa e do comprimento D, que é a distância entre as cargas. Muito bem. Bom, como eu falei em massa, significa que a gravidade faz força sobre essas cargas, né? Então, temos o quê? Temos o peso atuando nas cargas. Temos a força elétrica, que é a força F de repulsão, que as cargas são ondas positivas, e tem a atração no fio. Muito bom. Então vamos decompor mais uma vez a força de tração nas suas componentes horizontal e vertical, a fim de calcular a resultante. A componente horizontal da tração, Tx, vai ser a tração vezes o seno de θ, né? O ângulo θ está aqui. Então o meu Tx está aqui, ó. Vai ser T seno de θ. Como eu estou em equilíbrio, a resultante tem que ser zero em Y. Então F menos Tx, que está no contrário, que é T seno θ, é igual a zero. Então F é igual a T seno θ. F é a força elétrica. Muito bem. Já a componente Y, como está junto com o ângulo, é cosseno, né? Nosso TY, né? TY é... Esse aqui é o nosso TY. T cosseno. Aqui era o Tx, né? T cosseno de θ para cima, menos P para baixo, igual a zero. P igual a T cosseno de θ. Então tem um sistema com duas equações, né? Vamos resolver esse sistema. Da equação 2, se a gente passar cosseno de θ para o outro lado, nós vamos ter que T vai ser P sobre o cosseno de θ. E aí esse cara eu substituo em 1. Então vai ficar F igual ao T, que é P sobre cosseno, vezes seno de θ. Posso passar o P aqui para baixo, F sobre P igual a tangente de θ. Mas quem é F? Ah, F vai ser K, né? Vezes Q, vezes o outro Q, sobre a distância ao quadrado. Então vai dar KQ ao quadrado sobre D ao quadrado. E sobre o peso, que é mg. Aqui é como se fosse mg sobre 1. Dividir frações é multiplicar essa fração pelo inverso dessa. Então ficaria isso vezes 1 sobre mg, que daria kq sobre mg d ao quadrado. Então nós temos a tangente do ângulo. Então se eu quiser saber o ângulo, basta fazer o quê? A função trigonométrica inversa, né? Que é o arco tangente. Então θ é arco tangente de kq sobre mg d ao quadrado. Bom, a fim de apenas fixar, né, o conceito da lei de Coulomb, eu resolvi elaborar dois problemas literais, né, sem aplicações numéricas, né. Eu acho que já dá para dar um bom começo, né, na lei de Coulomb. Meu e-mail é marcospaisante,
@gmail.com, tá no cabeçalho do vídeo. E dúvidas, críticas, sugestões serão muito bem-vindas. Agradeço a todos por assistir e aguardo vê-los em breve numa nova videoaula. Obrigado.